O sol negro brilha no céu, Doku secava cada vez mais, tendo seus líquidos drenados de seu corpo. De repente ele escuta alguém chamando por seu nome, e somos levados às suas lembranças do passado na antiga cachoeira dos 5 Picos de Rozan. Doku, filho do tigre, a água da sua terra natal é boa, não é? Da terra, no seu corpo e até mesmo no seu coração. Ela permeia tudo com conforto, você se parece com ela. Doku mergulha naquelas águas e sorrindo ele vai até as profundezas, onde se encontra com um ser gigantesco que dizia: não sinta sede, nunca sinta sede. Aquele era um dragão de verdade, uma criatura colossal, que tinha uma presença de puro poder. Doku sorri olhando para o dragão e responde: sim, meu mestre. O dragão diz que isso era o suficiente para ele, que intensifica seu cosmo e começa a emergir. Doku, não entendendo o que estava acontecendo, chama por seu mestre. O dragão sai da água gritando: vá, Doku, eu morrerei como um humano. O cavaleiro grita por seu mestre, que se torna um dragão ascendente e voa até as estrelas. De volta ao presente, Kagaho sente uma gota cair em suas sapures, era a chuva. Ele se assusta e olha para trás, Doku continuava de joelhos, porém uma aura em forma de dragão saía do cavaleiro e circundava o sol negro. Aquilo de alguma forma fez o céu escurecer e então a chuva caía. O cavaleiro de ouro então diz: agora eu me lembrei, Kagaho, nunca tinha me ocorrido o porquê de eu nunca odiar você. Será porque era o único espectro que Aldebaran reconhecia? Não era isso, eu estava completamente errado. É devido à sua brutalidade e seus olhos, que pareciam tristes, assim como os do meu mestre. Kagaho fica surpreso com aquelas palavras do Libriano que continuava: quando eu conheci meu mestre, ele já tinha 1000 anos. Quando ele era jovem e sua amada esposa morreu, ele não teve outra escolha a não ser emergir no caminho das lutas. Kagaho se surpreende pelo mestre de Doku ter vivido tanto tempo, por exatamente 1000 anos. Doku diz: meu mestre se tornou uma pessoa seca, após perder a pessoa que ele tanto amava. Ele não se expunha para mais ninguém. Meu mestre se afundou na solidão, rompendo ligações com as pessoas. Os seus punhos em pouco tempo cresceram com um gosto brutal, e seu tempo começou a ser comido como de uma pessoa solitária. O tempo da besta brutal, impelido somente pela tristeza. Logo a aparência do seu exterior começou a mudar gradualmente, até que se transformou em algo não humano, se tornando um dragão completo. Perdendo o controle com o coração seco, era a reparação por ter corrido em direção a um espírito maligno. Kagaho, você também está prestes a perder sua humanidade. Aquelas palavras chocam o espectro e de repente o sol negro juntamente do dragão são destruídos. A chuva cai sobre os dois guerreiros que se encaravam, Libra versus Bennu. Kagaho então pergunta: você diz que eu estou prestes a perder a minha humanidade? Doku responde que é isso mesmo. O Bennu esboça um leve sorriso e o Cavaleiro de Ouro continuava: pra onde você vai? Uma pessoa que não se mistura nem com os humanos nem com os espectros. Você nunca nem pensou em viver debaixo do sol? As chamas do Bennu continuavam queimando em forma de crucifixo egípcio. E então ele responde: não pensei, eu já joguei fora minhas emoções. Elas já são fantasmas. Eu vou queimar tudo completamente. Kagaho parte para o ataque. Com seu punho de chamas, ele acerta Doku. O espectro continua dizendo: você diz debaixo do sol. O que o sol me deu até agora, eu já não procuro mais nada. Se eu tiver somente um braço, já estará tudo bem. Eu não vou mais repetir. Se eu puder proteger o Senhor Alone, eu jogo fora até mesmo minha humanidade. Doku olha para Kagaho e então responde: será que o Senhor Aldebaran sentiu a mesma coisa? Um pássaro que se perdeu do sol. Eu vou fazer você voltar para o caminho. Em meio àquela chuva, o espectro responde: você diz que irá me fazer voltar ao sol, mas desde sempre eu nunca tive um lugar para voltar. Para mim que desistiu da humanidade. Aquelas eram as chamas não humanas e devastadoras. Essa é a transformação de Kagaho que intensifica suas chamas. Doku grita pedindo para que Kagaho pare com aquilo, e o espectro de Bennu solta um grito de ódio. Aquele poder era imenso. Um Bennu de fogo alça voo. O impacto foi tão grande que conseguiu jogar Doku para longe. O calor era tão intenso que Doku sente que a armadura de ouro estava começando a se dissolver. Esse cara é o Bennu. Será que ele apresenta ter esse tipo de força? Ele é inteiramente... De repente Doku se assusta e de dentro das chamas sai Kagaho de Bennu, que aos poucos começa a caminhar na direção do cavaleiro. Aquele espectro passou por uma transformação. Agora suas sapures carregavam partes flamejantes. Em silêncio Bennu caminha na direção do Libriano, que em pensamento dizia: Kagaho se tornou um demônio flamejante.
O Bennu então fala: eu não preciso de mais nada, mesmo que eu queime tudo em volta de mim e eu mesmo morra. Doku pede para que Kagarro não faça isso, mas o espectro responde: estará tudo bem desde que aquela pessoa continue de pé, desde que seja para o Senhor Alone. Nesse momento, Kagarro, com apenas um movimento de mão, cria uma intensa chama que atinge Doku. O Libriano aguenta aquele ataque e em pensamento diz: parece que ele vai me massacrar. Para proteger o Alone, ele chega a este ponto de rejeitar os outros. Isso é puramente raiva. Em meio às chamas, Kagarro vem voando como se fosse um Bennu. Olhando para Doku, ele diz: morra. Com seu braço em chamas, Kagarro pega o rosto do Libriano e voa até os céus. Ele fala: não sobrarão nem cinzas de você. E assim do alto ele arremessa Doku até o chão. O cavaleiro se machuca bastante e em pensamento diz: certamente são chamas de raiva, na verdade de tristeza. Kagarro, você e essa violência excessiva parecem... Como você consegue ir em frente movido por essa raiva? Doku então é jogado até o crucifixo de chamas que guardava um túmulo naquele local. E de alguma forma ele entra em contato com lembranças que não são dele. Alguém chamava por seu irmão. Doku se pergunta o que seria aquilo que estaria entrando em sua cabeça tão repentinamente. Um garoto pequeno dizia: você sempre está cheio de feridas por minha culpa, eu sou um peso nas suas costas. Doku se pergunta se aquele era Alone, porém não seria. Na verdade eles não se parecem nada, então este jovem é... O pequeno garoto então fala: adeus, por favor viva livremente, Kagarro. Aquele garoto salta de um local alto, jogando fora sua vida. Essa era a triste história do jovem Kagarro, que presencia o suicídio da sua pessoa mais querida. Ele corre para salvá-lo, mas já era tarde demais. Doku se choca com toda aquela história, e de repente, o punho de Kagarro iria acertá-lo, porém dessa vez o Libriano o contém, e então diz: Kagarro, é como eu pensava, você não se transformou completamente em um fantasma, você é um homem que conhece a dor de um ser humano. Naquele momento, Doku se vira para Kagarro e lágrimas caíam de seus olhos. Doku de repente se segura no espectro que o chama de maldito. O Libriano então fala: ainda agora, você sozinho continua a proteger tudo, não é verdade? Ainda agora você segue a sombra do seu irmão que não voltará mais. Doku intensifica seu cosmo enquanto imobiliza Kagarro. O espectro então grita que irá matar o Libriano. E em pensamento Doku fala: se você pretende seguir em um caminho que não seja humano, eu vou te levar para um que seja, Kagarro. Doku então começa a carregar Kagarro em direção dos céus. Aquela era a técnica proibida do dragão. Doku de Libra se segura em Kagarro e eleva seu cosmo. Em pensamento o Cavaleiro de Ouro dizia: Kagarro, se aquele garoto que eu vi no meio das chamas faz parte do seu passado, você é o homem que conhece a dor de proteger uma pessoa. Você não irá se transformar em um monstro. Não, eu não irei deixar. Retorne ao sol, Kagarro de Bennu, o último dragão. Doku de Libra eleva seu cosmo até o limite. Ele se torna um dragão ascendente que voa aos céus junto com a ave Bennu. Aquela era a técnica proibida que Doku aprendeu observando a despedida de seu mestre deste mundo. Os dois guerreiros começam a subir o Lost Canvas em uma intensa velocidade. Era como um raio que corta as nuvens e as pinturas de anjo daquele lugar. Kagarro fica surpreso com aquela atitude e grita para Doku: me solte! No que você está pensando? Se continuarmos a subir assim, ascendendo aos céus, a fricção com a atmosfera irá destruir a minha Sapuris e a sua armadura. Porque faz isso? Desse jeito você também irá morrer, Doku. As penas das Sapuris de Bennu já começavam a se trincar, até mesmo a armadura de ouro começava a ficar danificada. Doku de Libra começa a rir e então fala: é um mau hábito que eu tenho, eu não consigo abandonar aquilo que foi abandonado. Você tem olhos tristes que se pareciam com os do meu mestre, eu me lamento até hoje. No fim, antes de perder totalmente sua humanidade, ele se tornou um dragão ascendente e subiu por vontade própria até os céus, vivendo 1000 anos na solidão até o fim sozinho. Eu me lamento até hoje porque não fui junto com meu mestre. Da cachoeira de Rozan, Doku observou o fim de seu querido mestre alçando voo aos céus. Kagarro de Bennu se surpreende com aquela história e Doku segura firme o espectro dizendo: Kagarro, eu não quero mais largar ninguém sozinho. No entanto, enquanto você for um espectro e tiver raiva do mundo no qual você perdeu seu irmão, e enquanto você tentar destruir tudo em sua volta, nós não poderemos viver juntos. Então quem sabe possamos morrer juntos. O Cavaleiro Dourado de Libra sorria e Kagarro se espanta com aquelas palavras. Ele responde gritando: você está falando sério? Mesmo para que isso você tenha que perder a sua vida em prol de mim, um inimigo.
Doku então responde: que homem totalmente covarde, se sacrificar em prol de alguém não é uma sensação que você sempre teve? Doku diz aquilo se referindo ao jovem Kagaho que se sacrificava pelo bem de seu irmão, e do atual Kagaho de Bennu que sacrifica sua humanidade por Alone. Naquele momento o espectro cai em si, e Doku continua dizendo: tudo bem em você ser um humano. De repente uma intensa pressão os atinge, os dois guerreiros acabaram de passar a atmosfera. Enquanto sua Sapori se desintegrava em pensamento, Kagaho dizia: é isso mesmo, eu posso proteger alguém como humano, eu sou um humano, Sr. Alone, eu posso ser um humano, Sui. Ultrapassando a atmosfera, os dois guerreiros conseguem ver a imensidão do planeta Terra e ao fundo o Sol. Kagaho lembra das últimas palavras do seu irmão mais novo: viva livremente, irmão. Quando o sol te banhar, a sua pele irá se esquentar. O meu sonho é andar sob o sol. Algumas lembranças do passado vêm à mente de Kagaho. Moedas caíam e vários homens apostavam em uma luta nas ruas. Era o Bennu na sua juventude, lutando para ganhar dinheiro e sobreviver com seu irmão mais novo naquele mundo que era tão cruel. Kagaho de Bennu então diz: Sui, para mim você não era um fardo, era você quem me apoiava. Eu queria te proteger, eu queria realizar os seus desejos. Era isso, somente isso. Do seu ateliê, Alone percebe o que acontecia. Enquanto pintava o Lost Canvas, ele se assusta e diz o nome de Kagaho. O espectro de repente abre as asas de fogo de suas costas. Até mesmo Doku fica perplexo com aquilo. Ele diz: agora a cor das suas chamas mudaram. As chamas negras do Bennu agora eram vermelhas. As asas de fogo vermelho como de uma fênix saíam de suas costas. Kagaho então diz: o frágil sou eu. Doku diz o nome do espectro, porém antes de falar, Kagaho pega pelo pescoço. Essa era a última resistência do Bennu que diz: nesse caso eu vou. O espectro aperta o pescoço de Doku, que fica sem reação e pergunta: Kagaho, você ainda quer continuar lutando? E o espectro então responde: voltar à Terra em breve será impossível, então eu permanecerei aqui sozinho até o fim. Eu não deixarei você morrer comigo, Doku. O Cavaleiro de Ouro se surpreende com aquelas palavras. Ele pede para que Kagaho pare com aquilo, porém o espectro estava decidido. Ele ativa sua Corona Blast, o golpe com mais variações de Kagaho de Bennu, a explosão da coroa solar. Com suas asas de fogo ele joga Doku em direção da Terra e ele em direção ao Sol. E vendo o espectro de costas, com aquelas asas e plumas de fogo, o Cavaleiro de Ouro estende sua mão. Kagaho em pensamento dizia: faz muito tempo que eu não sinto um pulsar assim. Entendo, na verdade esses batimentos são daquela garota. Eu disse que estava pronto para abandonar tudo, então Athena e os cavaleiros, vocês poderiam... Naquele momento ele tem uma lembrança de Alone que diz: Kagaho, o inferno é um lugar desolador, não há salvação naquele lugar. Enquanto pintava em meio aos mortos, o garoto com o poder de Hades chorava, e o Bennu observava tudo de joelhos perante seu senhor. Alone continua seu discurso: morto ou vivo, nada muda. A vida cheia de dor e dificuldades que nós deixamos para trás é só para abrir espaço para uma eternidade marcada de punições. Quando então alcançaremos um verdadeiro descanso? Eu quero salvar os mortos e os vivos, Kagaho, e também seu irmão mais novo, que provavelmente está em algum lugar do inferno. Isso tudo precisa ser mudado e recomeçado. Eu usarei meu quadro para criar uma nova morte que trará salvação. Nesse momento, Alone vira para o espectro e pergunta: Kagaho, eu sou um pecador? O espectro se assusta com a pergunta, porém resolve responder da seguinte forma: não, provavelmente você é o único capaz de fazer isto. E se isso for um pecado, então eu carregarei o fardo de todos os seus crimes, pois eu também desejo essa salvação. Você irá conseguir. Voltando aos seus pensamentos do presente, Kagaho dizia: Athena e Pégaso, aquele que vocês irão combater deixou tudo para trás, mas vocês ainda são uma parte dele. Vocês serão capazes de salvá-lo. Vocês chegarão até ele no fim desta batalha. Se vocês falharem, eu ressuscitarei e retornarei para protegê-lo. Naquele momento, Kagaho acaba se encontrando com o sol e perde sua vida. No horizonte, Alone pode observar uma imensa sombra de um pássaro de fogo. Ele para sua pintura no Lost Canvas e diz: obrigado por tudo, Kagaho. Não se preocupe mais, apenas descanse. Agora você voltou a ter a coloração que sempre foi sua verdadeira cor, fazendo referência às chamas negras de Kagaho que finalmente ficaram vermelhas. De repente vemos uma carruagem com cavalos decepados. Dentro dela está Pandora, que segura seu tridente e diz: o traidor Bennu não foi nada além de palavras, apenas isso. Mas você não terá que esperar por muito tempo, Bennu.
Eu irei estraçalhar rapidamente a alma do seu querido Alone e a enviarei para você. A vingativa Pandora está indo de encontro ao templo maléfico de Plutão, onde Alone tem o seu ateliê. Qual será o desfecho dessa mulher? A carruagem de Pandora corre pelos céus do Lost Canvas, e o espectro, que seria seu cocheiro, dizia: ui, esse Cosmo me assusta, então é esse o poder que Alone usa para se proteger, mas logo chutaremos seu traseiro. Para isso vamos buscá-lo aonde quer que ele esteja, eu realmente quero ver isso. Enquanto o espectro falava tudo isso, Pandora apenas ouvia seriamente, até que ela decide se pronunciar dizendo para que Cheshire parasse com aquele papo chato, e o espectro responde que sim, e acata as ordens de sua mestra. O inimigo agora é Alone, é para onde Pandora vai. A representante de Hades na Terra então diz: primeiro iremos até o templo de Saturno. Cheshire então pergunta: sério? Não iremos direto até o nosso objetivo? Pandora então educadamente responde: isso mesmo, alguém do nosso exército, ou melhor, o meu cão mais obediente está nesse templo. Aquilo causa arrepios no cocheiro. O espectro Cheshire se assusta com esse papo de cão. Qual será o cão que espera por seu amo no templo maligno de Saturno? A resposta era nada mais nada menos que o juiz do inferno que ainda está vivo, Radamantes de Wynever, que rugia dentro daquele templo. O espectro Cheshire, ao se aproximar, tremia da cabeça aos pés. Enquanto isso, Pandora caminhava calmamente. Cheshire então diz: Senhora Pandora, seria melhor pararmos por aqui. Esse rugido me dá um frio na espinha toda vez que eu ouço. Talvez possa não ter se dado conta, mas desse jeito podemos ser assassinados pelo Senhor Radamantes. Apesar de toda essa preocupação de Cheshire, Pandora continua seu caminho com um rosto sério. Aquela mulher estava obstinada e permanecia em silêncio atrás de seu objetivo.